Querem calar a liberdade de expressão e querem proibir ou coibir ou condicionar a liberdade de associação de pessoas que está previsto na Constituição. Esse aí é o Alan dos Santos se explicando na CPMI das fake news. Nessa oportunidade, em novembro de 2019, não havia dúvidas de que ele propagava notícias falsas e teorias conspiratórias de todo o tipo. A maioria delas com fins políticos, claro, se bem que, em alguns casos, o obscurantismo de Alan pode parecer meio nonsense. A destruição que, por exemplo, a masturbação causa no intelecto. Tá? Isso são pesquisas feitas. Né? A depravação sexual, ela mata neurônios. Mas eu vou falar isso aqui, vai ter gente que vai assim, não, eu vou continuar tocando minha punheta mesmo, entendeu? O cara não tá nem aí pro que tá acontecendo. E aí, por exemplo, fumar faz mal. Eu espero que você não se masturbe, né? Porque eu fumando, eu não mato neurônio. Agora, você tocando punheta, você se entendeu? Eu morro inteligente, você morre burro. Era com esse tipo de discurso que os parlamentares estavam lidando. O objetivo era entender, entre outras coisas, quem andava bancando o projeto de Alan, chamado Terça Livre. Os sinais já se faziam presentes. Tipo, já na posse de Jair Bolsonaro, os jornalistas de verdade reclamaram do tratamento que tinham recebido. O Palácio do Planalto tratou a imprensa com desdém desde o primeiro momento e nem se esforçou para oferecer as condições mínimas para a cobertura. Já Alan dos Santos e os outros blogueiros amigos dele ganharam acesso VIP à cerimônia, e essa proximidade com o poder foi mantida pelos meses seguintes. Ao mesmo tempo, os comunicadores bolsonaristas passaram a exibir uma misteriosa prosperidade. Projetos como o Brasil Paralelo investiam pesado em publicidade, e outros demonstravam uma melhora sensível na qualidade técnica, melhora que só se consegue gastando em novos equipamentos. Muitos parlamentares tentaram entender quem é que estava bancando Alan e os outros amigos dele. Todos falharam. Alexandre Frota até que tentou, chegou perto. O senhor tem vários apoiadores, lista de doadores, inclusive, não tem? Doadores oficiais. O senhor poderia passar o CPF e o nome desses doadores pra gente? Não? Não, porque o Apoia-se, ele não exige nenhum desses dados, né? Doação, né? E aí tem como comprovar quanto que entra de Sim, é de público. Tem? O Apoia-se coloca lá. apoia.se/terca livre. Boa divulgação. Não, a pessoa poder Não, aqui eu sei que o senhor faz uma boa divulgação. Só aí já tem uma mentira, que o Frota poderia ter contestado se conhecesse as plataformas de financiamento coletivo. Mas não, o deputado resolveu enfiar uma piadinha no meio da conversa e isso foi o suficiente para que Alan não respondesse. Eu vi o senhor aqui muito falando, né? O senhor é o rei dos voluntários, faz algumas fofocas, é uma espécie de Sônia Abrão digital. Jornalista não diplomado, né? Agora, jornalista também não precisa de diploma. Já foi patrocinado pelo PSL? O senhor já foi alguma vez patrocinado pelo PSL? Só um minuto, porque insulto não está previsto aqui. Tá, o senhor já foi patrocinado? Eu gostaria que ele respondesse aqui. Se ele já foi. O depoente está aqui reclamando do insulto que Vossa Excelência fez a ele. Foi a revista Isto É que dedicou mais esforço à tentativa de desvendar a prosperidade do projeto Terça Livre. A revista chegou a publicar que Alan dos Santos recebia R$100 mil mensais da Secretaria de Comunicação do Governo Federal. Em uma outra investida contra o blogueiro, a publicação descobriu o endereço dele, uma casa no Lago Sul, região rica de Brasília, e a revista até foi além disso, consultou corretores de imóveis para concluir que a propriedade jamais poderia ser alugada por menos de R$10 mil. Alan lidou com as acusações do jeito dele, mostrou o estúdio evocando a simplicidade da estrutura do Terça Livre. Depois, antes eu tinha essa luz aqui que eu fiz com papelão, né, e umas capinhazinhas aqui e fita. Essa era a luz que nós tínhamos no Terça Livre. Depois eu consegui comprar, né, na verdade, essa luz aqui, que acho que foi uns R$400, não lembro. A gente conseguiu comprar um jogo de luz para mim, pro Ítalo e pro Paulo.
Então eu tenho 2 luzes lá e tem uma luz ali em cima. Um papelão que corta a luz que vai para lá. E esse aqui é o estúdio. Esse espaço aqui a gente pode utilizar ainda. Eu espero que a gente consiga depois, com obras, etc., fazer. A Secretaria de Comunicação também negou ter repassado dinheiro a Alan e fez isso com uma nota. Diz o texto: é mentira, é fake news. O referido jornalista não recebeu um centavo sequer da Secretaria de Comunicação. O mau jornalismo praticado pelo colunista e pela revista é evidente, assim como a má fé. Claro que quem surfou a onda bolsonarista tem uma outra história para contar. Esse aí é o Lobão. Diz ele que Alan dos Santos foi parar na casa luxuosa no Lago Sul depois que inventou que estava sendo ameaçado na cidade em que morava. O Alan dos Santos falou: eu estou sendo ameaçado. Ele morava no interior, numa cidade micro, lá no Rio Grande do Sul. E aí começou, isso há 2, 3 meses atrás. Socorro, estou sendo ameaçado de morte, minha mulher está sendo ameaçada de estupro. E aí foi uma carta aberta ao ministro da Justiça para ajudá-lo. Eu achei que foi muito esquisito. Ele, por uma proximidade com o poder, ele podia ter chegado para o ministro, agora fazer aquele alarde todo, eu achei muito esquisito. Tiro e queda. Uma semana depois, a minha fonte lá de Brasília me manda um WhatsApp dizendo assim: você sabe quem é que está morando aqui? O Alan dos Santos. Falei: como? Está morando numa mansão que ele está recuperando lá do Sul, Lago do Sul, que dizem que o Eduardo Bolsonaro está bancando. Além do inquérito das fake news, Alan dos Santos também tem de lidar com aquele que investiga o patrocínio aos atos antidemocráticos que pediam o fechamento do STF. Foi esse segundo inquérito que deu mais dor de cabeça para ele. Em maio, Alan dos Santos recebeu a visita de agentes da Polícia Federal, munidos de um mandado de busca e apreensão. 2 meses depois, quando ele já devia conseguir sentir a tornozeleira eletrônica roçando a perna dele, aí ele fugiu do Brasil. A fuga foi justificada com uma teoria conspiratória, talvez uma das mais ousadas já contadas por Alan. A história é assim: a China e a Coreia do Norte teriam conseguido plantar escutas telefônicas no Palácio do Planalto e estariam espionando Bolsonaro dia e noite. Um ministro do STF teria acobertado essa operação, que foi descoberta só por ele, só pelo grande investigador Alan dos Santos, que, tendo revelado os planos malignos dos comunistas, fugiu do Brasil para não morrer. Acredita quem quer, acredita quem consegue. E aí descobriram-se 3 maletas de escuta telefônica no Brasil. Uma na casa do Cacai, que é advogado do PT, entra de bermuda lá no STF. O outro endereço é na Embaixada da Coreia do Norte, na QI 25, no Lago Sul. E a outra maleta de escuta está na Embaixada da China. Mas só que eles ainda ficam usando de maneira móvel. Então, por que eu estou dando essas informações? Porque eu já não estou no Brasil. Se eu estivesse, eu estaria com medo de morrer. Essa é a verdade. Porque estamos lidando com criminosos. Eu estou acusando, aqui agora, o Luiz Roberto Barroso de prevaricação. Ele prevaricou. Ele tem uma informação de escuta telefônica vindo de 2 embaixadas. Isso é contra qualquer lei de segurança nacional. E ele não avisou o presidente da República. Se o depoimento do Lobão, que a gente ouviu agora há pouco, for verdadeiro, aí dá para notar a existência de um padrão. Primeiro, Alan dos Santos diz que está sendo ameaçado na cidadezinha em que ele mora. Aí ele ganha uma casa luxuosa em Brasília. Depois, Alan dos Santos diz que está sendo ameaçado em Brasília. E aí ele descola um jeito de morar no exterior, na gringa. Quando um pessoal da vida força o STF é uma coisa, quando um ministro do presidente Jair Bolsonaro facilita o aborto é inadmissível. Mandei para o WhatsApp pessoal do presidente: nunca mais me ligue. Em caixa alta. O ministro abortista denunciado por Alan dos Santos nesse tweet aí, que foi escrito no mês de setembro, é Eduardo Pazuello, da Saúde. Mas o que importa mesmo não é nem isso. É o Não Me Ligue Mais, dirigido a Bolsonaro. Especulou-se que Alan se afastaria do bolsonarismo. Talvez a ameaça de rompimento não tenha nada a ver com o aborto. Se a motivação for dinheiro, é possível que a gente descubra mais cedo ou mais tarde. As investigações avançam ao mesmo tempo em que os investigados se livram das provas. Talvez o futuro reserve a Alan dos Santos um destino parecido com o de Oswaldo Eustáquio ou de Sarah Winter.
Ambos foram estimulados a atacar as instituições e ambos foram abandonados à própria sorte assim que a coisa ficou feia pro lado deles. A mesma coisa poderia acontecer com Alan dos Santos fácil. Aí resta saber se ele ia usar aquela cartada de se dizer ameaçado de morte pela terceira vez. Será que ia colar? Talvez fosse bom Alan dos Santos bolar um plano B. Como é que eu vou levar a sério o canal Meteoro Brasil? Não dá, né? Não dá mesmo. Você que sabe, Alan, mas assim, ó, às vezes a terça é livre, aí na quarta a gente já não recebe dinheiro para se manter fora do país, na quinta a gente é obrigado a voltar pro Brasil, e na sexta, quem grita sextou é um agente da Polícia Federal. Bom ficar esperto. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento e, claro, para homenagear quem ama. Hoje a gente vê aí a Ana Cláudia acompanhada dos irmãos, o Fernando, de camisa mais escura, e o Gustavo, tá ali de camiseta clara. Diz a Ana Cláudia: irmãozão e irmãozinho, os laços de sangue nos uniram, mas as afinidades que temos nos fizeram amigos de todas as horas. Eu tenho muito orgulho das pessoas que vocês se tornaram e dos caminhos que trilharam até aqui. Amo vocês. Beijo, gente. Valeu!